Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia nesse dia de domingo. Gostaria que vocês fossem chegando, que fossem prestigiando a nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do cultivo de orquídeas, mas eu gostaria de focar um pouquinho na influência da temperatura nas nossas plantas. Eu acho que todo mundo tem experiência em casa, com orquídea, num local agradável, em lugares mais quentes, mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção aos pequenos detalhes que fazem grande diferença nas nossas orquídeas. Eu gostaria de citar o exemplo daqui da gente, tá? Então nós temos vários ambientes. Esse ambiente, por exemplo, que a gente está aqui hoje, eu só tenho tela de sombreamento, ou seja, somente sombrite, eu não tenho lona, eu não tenho plástico. Porém, dentro da estufa, eu já tenho uma condição um pouquinho diferente. Lá eu tenho tela de sombreamento, mas eu tenho um plástico por cima para evitar a água da chuva, correto? Por que é isso, minha gente? Eu dou preferência aos locais dependendo da espécie, dependendo da necessidade que as plantas requerem. Aqui fora, por exemplo, onde a gente tem a incidência da chuva, eu dou preferência para cultivar as vandas e os dendróbions, ok? Por quê? Porque são plantas que gostam da incidência um pouco maior de sol e também um pouco mais de água, correto? Lembrando sempre com substrato muito drenado, ok? Lá dentro eu já dou preferência para as plantas que não toleram uma quantidade grande de água durante um período longo, que seria o caso principalmente das nossas catleias, ok? Só que aí, minha gente, a gente tem uma grande variação de temperatura. Aqui eu tenho uma temperatura, lá dentro eu tenho uma temperatura maior. Por quê? Porque eu tenho o famoso efeito estufa. O que é o efeito estufa? O sol bate na minha malha de sombreamento, bate no meu plástico e ele atravessa, ok? Ele aquece o ambiente interno, porém os raios que aqueceram dentro da estufa, o calor não consegue sair pelo plástico. Então eu vou tendo um aumento de temperatura na parte superior da estufa. Então, eu queria compartilhar com vocês a experiência que eu tenho, ok? O que eu faço? Eu tenho esse termômetro. Isso é um termômetro, minha gente, que funciona da seguinte forma. Ele tem um pequeno laser e a hora que eu aperto, para onde o laser estiver apontado, ele vai fazer a medição da temperatura naquele local, ok? Então, com essa ferramenta, eu consigo acompanhar a temperatura que eu tenho na minha estufa e nas minhas plantas. Vocês vejam, eu posso fazer isso aqui, ó. Ju, mede lá pra gente, ó. Ok? Ó, a Ju vai mostrar a temperatura e ela vai mostrar o pontinho vermelho lá na folha. Vocês estão vendo? Ó, esse pontinho vermelho indica onde eu estou fazendo a leitura da minha temperatura, ok? Nesse momento, a minha planta está na faixa de 25 graus, ok? Hoje nós temos um dia ainda sem sol, aqui onde a gente está não está tendo sol, então a temperatura bem agradável para as plantas. Só que é o seguinte, durante o dia, lá das 11 horas da manhã até 4, 5 horas da tarde, eu tenho um aumento gradual da temperatura, ok? Aqui dentro da estufa eu já cheguei a medir 65, 67 graus lá em cima. Quando eu medir, ó, quando eu direcionar o meu termômetro para a parte superior da estufa, ok? Lá dentro no plástico. Aqui fora, esse aumento não é tão grande quanto lá. Deixa eu mostrar ali dentro, já volto. Você quer ir lá mostrar? Mostra lá. Vai falando, amor. Essa é a estufa, pessoal. Para quem não conhece, aonde o Márcio vai explicando, aqui dentro tem malha de sombreamento e plástico. É aqui que tá o efeito estufa, lá no alto da estufa, tá? Ok, pessoal? Então, como a Ju falou, lá em cima se forma essa camada de ar quente. Qual é a influência dessa camada de ar quente nas plantas? Eu tenho acompanhado a temperatura. Então, o que acontece? Durante os dias mais quentes, o que acontece? A parte superior tem uma temperatura maior,
aqui embaixo no solo eu tenho uma temperatura menor. Então eu tenho faixas de temperatura, ok? Quando eu meço a temperatura com esse aparelho nas minhas plantas que estão sobre a bancada, ou seja, no nível mais baixo do meu orquidário, eu tenho na faixa de 34, 32, até 35 graus a temperatura das folhas, ok? Quando eu meço as minhas plantas que estão em cima, pendurado, como vocês viram ali, já muda, já vai para 42, 43 graus. E já teve dia de eu ter 46 graus de temperatura nas folhas das plantas. Vocês vejam que essa temperatura é uma temperatura muito alta para as plantas, certo? A gente pode lembrar que todas as orquídeas, o ambiente natural delas seriam as florestas, ok? A temperatura da floresta é uma temperatura abafada, alta, temperatura nas... Voltou, Ju? Voltou. Então vamos lá, ó. A temperatura das florestas é uma temperatura alta, mas não tanto quanto eu tenho aqui dentro, ok? E é muito úmido o lugar, ok? Então as plantas já estão habituadas a ter uma temperatura mais alta com umidade. Porém em casa, minha gente, elas não suportam essas temperaturas que eu estou falando para vocês, de 42, 43 graus. Das plantas. O que eu tive que fazer aqui no meu orquidário? Eu tive que aumentar a ventilação. Para quê? Para tirar esse calor. E eu tive que colocar mais uma malha de sombreamento. Tá? Para quê? Para mim reduzir a temperatura. Então, eu gostaria que vocês em casa observassem muito bem essa questão. Se você está com a sua orquídea no local onde eu tenho uma temperatura abafada, muito calor, ela vai ter dificuldade. Aí é o seguinte, minha gente, uma coisa muito comum nas plantas. Eu tive procurando no orquidário, ver se eu achava o que causa a temperatura em uma orquídea. E eu achei uma. Ó, pessoal, eu queria que vocês olhassem isso aqui. Essa é uma mancha bem recorrente, principalmente nas catleias. Ok? A Ju vai mostrar. Tá vendo essa mancha? É uma mancha preta. Ela fica da mesma forma dos dois lados da planta, ok? Vocês estão vendo que foi uma... Você passa a mão, você não consegue notar praticamente diferença nenhuma da folha, olha. Tá? Minha gente, o que é isso? Não fica mole, né, a princípio? Não. Isso aqui é o início da podridão negra, ok? E a podridão negra é uma coisa causada por dois fatores. Tá? Alta umidade e temperatura, ok? O que aconteceu com essa planta, minha gente? Eu vou mostrar primeiro, vocês têm que olhar como é que na natureza as plantas elas se desenvolvem. Elas se desenvolvem todas nessa posição, voltadas para cima, ok? E não dessa forma, de lado. No orquidário, elas nascem, muitas vezes tem outra planta atrapalhando e ela acaba se enroscando em uma folha ao lado, ó. E ela nasce de lado. Quando acontece isso, o que acontece? A incidência do raio solar nessa folha, por ela estar nessa posição, é muito maior do que nessas outras. E aqui também tem mais uma dificuldade. Quando eu bato água nessa planta, ela bate e escorre. Nessa aqui, ela tende a acumular a água aqui. Então, olha o que aconteceu aqui, minha gente, bem simples. Em algum momento, ela recebeu água, certo? E essa água acumulou uma umidade maior justamente nesse ponto da folha. Aí veio o sol e fez esse início de lesão, certo? Isso acontece com a gente tem o mesmo problema. Sol em excesso causa lesão, nas plantas também. Então, minha gente, muito cuidado. Isso aqui, olha, é excesso de temperatura, umidade e luz solar. É os três juntos, tá? Por isso que causa isso. Vocês vão notar, eu tenho visto volta e meia algumas pessoas postando que estão com podridão negra na planta. A maior parte das vezes a podridão negra, ela vem de lá para cá, tá? Ela começa a escurecer essa região da planta, escurece o caule e a planta morre. Normalmente essas manchas negras, minha gente,
em 90% dos casos é excesso de umidade junto com calor, tá? Eu já vi muita gente perguntando para a Ju o seguinte: por que que eu não posso molhar minhas plantas durante o dia? Por isso. Por quê? Porque quando eu molho as minhas plantas durante o dia, eu tenho dois fatores que eu não quero. Calor, dois não, três, né? Calor, luz e umidade. Esses três fatores juntos, minha gente, para as nossas orquídeas, principalmente as catleias, é fatal. Elas vão desenvolver esse tipo de coisa aqui, tá? Ok? E vão apodrecer a planta. Vocês viram que nessa planta aqui, a podridão apareceu num lugar diferente. Justamente porque eu falei para vocês, é a posição que influenciou aqui. A folha, essa folha devia ter nascido assim, ó, e não assado. E quando ela nasceu assim, possibilitou essa lesão, ok? Então eu gostaria que vocês estivessem sempre observando isso. Na natureza, todas as plantas, cada uma tem suas características. Eu trouxe várias aqui para vocês verem. Olha, essa planta é a nossa catleia. Então, ela recebe o sol de uma determinada maneira. Ela tem uma característica física e isso ajuda ou atrapalha em algumas coisas. A Wanda, por exemplo, ela é diferente, ó. As folhas já são diferentes, ela já está habituada a receber o raio solar nessa posição nas folhas, certo? Lá está vindo a nossa florzinha, vocês podem ver que ela é uma planta bonita. Essa planta, ela resiste um pouco mais de temperatura, um pouco mais de luminosidade. E ela resiste também mais quantidade de água. Por quê? Porque ela vem de uma região onde a umidade relativa do ar é muito alta, certo? Ela nasce numa região, primeiro, são as regiões das chuvas chamadas monções. São chuvas diárias, todos os dias chove, e chove uma grande quantidade. E o nível, vamos supor, o nível de umidade no ambiente também é elevado. Além de chover todo dia, o resto do dia também é úmido. Então essa é uma planta que gosta de umidade, tá? Ela gosta de umidade, ela gosta de bastante umidade, tá? Então eu gostaria que vocês que cultivam a Wanda, lembrem disso. A Wanda precisa de mais umidade, tá? Eu já falei isso, vou falar de novo. A umidade é o seguinte, não adianta eu pegar um vaso desse aqui, colocar debaixo da torneira, pá, jogar 1, 2, 3, 10 litros d'água rapidamente e pendurar ela de novo num lugar quente, abafado e com muito vento. Ela vai secar rapidamente. Ela precisa de umidade. Por isso que a gente recomenda que você cultive ela num lugar onde tem um pouco de terra, que tenha aquela umidade natural da terra evaporando para ela, ou que você tenha um vaso grande de planta que tenha terra embaixo também e que você possa jogar uma quantidade de água e que essa água permaneça no ambiente, tá? É o exemplo que a gente dá, que os médicos recomendam para a gente, é o seguinte: na época de muito seco, o que os médicos pedem para a gente? Não pedem para pegar uma toalha molhada e pendurar no quarto para que essa água da toalha evapore e mantenha o ambiente mais úmido? É a mesma coisa para a planta. Ela precisa de um local onde tenha mais umidade. Aqui no nosso orquidário, a gente cultiva ela onde? Aonde tem um piso que a água fique acumulada. Que nem aqui, ó, nós temos um piso daquele tipo de cimento, acimentadinho, mas ele tem divisões, tá vendo? Essa água penetra e o piso fica todo úmido. Pode ver que fica até esverdeado, tá? Por quê? Porque ele está sempre úmido, tá? E eu também cultivo em outro lugar que tem o quê? Tem terra, bastante terra. E está sempre úmido, tá? Não adianta a gente tentar cultivar Wanda, principalmente a gente que tem bastante, num lugar onde tem piso, ladrilho, que seja muito seco, tá? Elas não vão se desenvolver bem. Então, muita atenção nesse aspecto, ok? Ju, alguma pergunta interessante para a gente complementar? A Sônia perguntou o que você vai fazer com essa mancha da catleia. Olha, minha gente, aqui é o seguinte. Eu sempre falo que a gente tem apenas um caminho para fazer nesse tipo de coisa. Eu sou radical para isso. Eu corto. Eu retiro essa parte, certo? Eu retiro. Por quê? Porque esse preto aqui, minha gente, já houve a penetração de fungos aqui. Essa coloração preta
a planta já desenvolveu fungo aqui. E isso aqui vai correr rapidamente para a planta e vai matar toda a minha planta. Então eu tenho que remover essa parte, passar canela, passar fungicida, passar selante, alguma coisa para mim proteger a continuidade dessa ferida, dessa lesão na planta. E você okay? vai tutoriar essa folha para cima para ela não... Eu tenho o costume o seguinte, minha gente. A planta muito nova, eu não puxo ela. Eu sempre deixo ela ficar um pouco mais firme para poder puxar, senão eu posso quebrar. Mas nesse caso aqui, eu vou ter que pegar um elastiquinho, certo? E fazer isso aqui, ó. Como você fez com essas outras. Vocês podem ver que eu uso dois tipos de tutor, ó. Eu uso o arame e eu uso o elástico. Quando eu não quero muita pressão, eu ponho o elástico. Quando eu quero prender realmente, eu ponho o arame. Arame okay? duplo, né? Para não machucar a folha. O arame duplo, tá? Essa aqui, vocês podem ver que eu fiz os dois, ó. Essa folha era uma folha torta, eu arrumei ela embaixo e eu erguei em cima, tá? Eu vou dando forma para a planta, ok? Só que, minha gente, isso aqui, assim como acontece aqui no orquidário, em função da quantidade de plantas que a gente tem, também acontece na tua casa. Não dá tempo da gente perceber que nasceu uma folha atravessada e que ficou cruzada e que pode acumular água, tá? Vocês podem ver que, ó, olha o barquinho, ó, para a água certinho aqui, ó. Se eu jogar água lá, vocês vão ver, toda a água pingou aqui, ó, foi para lá naquele lugar. É justamente onde nasce a lesão. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, como que a gente pode ajudar para que isso não aconteça? Aí que você tem que olhar. Você tem que observar na sua casa onde é um local mais fresco, onde é ideal você pôr um sombrite, onde é o ideal você, de repente, pendurar na sombra de uma árvore. Então, você tem que localizar na sua casa quais são os ambientes ideais para você ter sua orquídea. Vocês vão descobrir isso, tá? Então, procura observar isso, procure evitar os locais muito abafados, muito quentes, para evitar esse tipo de problema, ok? Eu acho que a gente poderia conversar sobre outros assuntos, tá? Porque eu acho que esse aqui eu já praticamente falei tudo. O que você acha, Ju, que a gente podia comentar um pouquinho? Das folhas que começam a desidratar, tudo pelo excesso do calor, não só a mancha. Bom, minha né? gente, Por então... que entorta, por que enruga, são as dúvidas frequentes do pessoal. Pessoal, aqui nós temos uma planta. Por que a FAO pinta alga de branco? Eu trouxe essa planta para vocês verem. Essa planta é uma planta que está muito bonita, mas ela acabou desidratando um pouco. Olha, vocês estão vendo? As folhas dela estão enrugadas. Ásperas. E a característica da orquídea é essa aqui, ó, é ser lisa, tá? Ok? Então, minha gente, essa planta, o que aconteceu? Aqui que a gente precisa descobrir o que aconteceu com a planta, olha. Então vamos analisar a nossa planta. É uma planta, tá? Uma planta bonita, de um tamanho grande, vários bulbos, floração intensa, olha lá. O que aconteceu? Ela emitiu haste floral e a quantidade de raiz que eu tenho nessa planta está pequena para a quantidade de flores que ela emitiu, ok? Como as nossas raízes, minha gente, ó, vocês vão ver que as minhas raízes estão muito sofridas, poucas raízes, provavelmente, ela não teve força suficiente vinda das raízes para aguentar essa floração. Então, o que a planta tem que fazer nesse momento? Ela vai buscar energia nas folhas. Primeiro nas folhas. Depois ela vai buscar energia nos bulbos. Tá? Então... Seria o ideal cortar a florada? Poderia ser. Só que assim, a energia que ela precisava, ela já retirou. Correto? Porque ela precisou de toda essa energia para produzir essas plantas, para produzir essa floração. A energia já foi gasta. Lógico, quanto antes eu cortar, quanto antes a minha planta vai retomar, certo? Mas dá um pouquinho de dó. Então, o que normalmente eu recomendo? Atenção nessa planta. Então, o que você vai fazer?
você vai melhorar a sua adubação nela, você vai tentar colocar ela num lugar um pouco mais sombreado, um pouco mais fresco, um pouco mais úmido. Para quê? Para que você tenha a retomada dessa desidratação que a planta teve, ela recupera. Recupera? Se ela não desidratar muito, ela recupera. Se ela estiver muito intensa, ela não vai recuperar. Essa planta aqui, possivelmente, ela recupera essa aspereza das folhas, tá? Porque ela está apenas áspera, ela ainda não desidratou, mas ela já deu uma pequena murchada, ok? Então, eu gostaria que vocês entendessem. Qual que é o procedimento que você vai fazer com ela? O procedimento é o seguinte, eu já coloquei fertiliza nela, eu já estou fazendo isso. Eu já adicionei fertiliza na planta, certo? E eu já coloquei ela num local, tá? Voltou. Então, eu coloquei fertiliza e vou colocar ela num local um pouco mais fresco, onde ela tem uma manutenção da umidade. Ela está emitindo muitas frentes ao mesmo tempo. Uma, duas frentes e a terceira aqui, ó. 3 frentes de uma única vez. Então, eu preciso fornecer energia para ela, para que ela continue o desenvolvimento dela. Mas ela é uma planta saudável. Essa planta aqui eu não vou perder ela não, tá? E se você tiver em casa com uma planta assim, também não vai ter problema não. Tudo isso, minha gente, vocês viram, lá foi um fator só, temperatura. Aqui já foi mais de um fator. Eu tive temperatura, eu tive a floração e eu tive a quantidade pequena de raízes na planta. Por isso que a gente, quando comenta sobre raízes, a gente diz que a raiz é tão importante. É nesse momento que eu tenho a necessidade de que as raízes estejam fortes, com bastante ponteiras, trazendo nutriente para a planta para manter a floração da planta, que esse é o ápice da planta. Então, e outra, aqui também eu posso ter tido um exemplo, pode não ter acontecido, mas posso ter tido um ataque de caramujos, eu tenho aqui, ó, uma raizinha nascendo, pode ter tido um ataque de caramujo aqui, comi todas as ponteiras da raiz, ela perdeu a capacidade de absorver nutrientes, diminui muito aquela capacidade. Aí faz falta na época da floração, ok? Pega aquela Phalaenopsis ali do fundo, tem uma fal lá no fundo, que ela ficou com a pontinha no sol, e ela pintalgou todinha de branco. Uma grandona, essa aí. Tá. Aonde ficou exposto a claridade, foi onde ela pintou. Minha gente, ó, a Ju trouxe essa aqui para mostrarem para vocês. Essa planta é outra planta que acontece a mesma coisa que ali, só que a reação dela é um pouquinho diferente, ó. Ela causa pequenas lesões, ó. Ela seca ou ela necrosa, tá? Eu trouxe uma outra planta para vocês também aqui. Isso aqui é mancha de excesso de luz, gente. Calor, sol. Eu trouxe uma outra aqui, ó, que eu queria que vocês vissem. Sempre que eu falo em pinta, eu queria que vocês observassem. Ó, nós mostramos uma. Peraí, deixa eu mostrar. Nós mostramos a pinta preta. 3 tipos de manchas causadas pelo calor: sol e certo. água, né? Certo? Essa, Cattleya, um tipo. Phalaenopsis. Aqui ela inicia, e aqui quando passa da conta. Essa aqui, minha gente, já não é a mesma coisa. Tá? Isso aqui já é o processo de envelhecimento da planta. Tá vendo? Ó, ela secou, ela está escurecida do lado, só que olha do outro lado. Do outro lado, praticamente, não tem nada. Então, creem, essa folha aqui, eu não preciso fazer nada. Vai perder pela idade, realmente. Certo. Agora, aquela lá, eu tenho um fungo agindo. Certo? Eu tenho que tomar cuidado. Essa aqui, eu não tive entrada de fungo. Tá? Porque eu não tenho aquela porque tá durinho na FAO, aqui, ó. isso, a FAO, quando entra fungo, ela amolece, ela começa a apodrecer. Agora, a FAO é uma planta. Eu queria que vocês olhassem o seguinte, eu vou pôr a FAO do lado da Wanda. Põe assim, ó. E eu queria que vocês olhassem a semelhança das duas plantas. As duas são monopodiais, certo? São monopodiais. Explica o que é monopodial. Monopodial muita gente é não assim, sabe. que cresce,
A simpodial cresce assim, tá vendo? Ó, deitada, vai saindo o rizoma e vai saindo os bulbos. Cresce na horizontal. Na horizontal. A simpodial é essa. Ela cresce na vertical e as folhas vão saindo de um único caule, ok? Então vamos lá. Vocês estão vendo que a planta, elas são muito parecidas. Tem a mesma estrutura. A mesma estrutura, certo? Muitas raízes, muitas ponteiras, muitas raízes, muitas ponteiras, ok? As duas plantas, certo? Elas gostam da mesma coisa. Essa planta também gosta de umidade. Só que essa planta tem uma diferença. Olha a grande diferença. Vocês estão vendo a folha dessa planta? Da Wanda. Da Wanda? Vocês estão vendo a diferença do tamanho da folha? Essa também é durinha. Essa também é durinha. Só que, minha gente, essa planta, ela é especialista em buscar luz. Por isso que ela cresceu, ela largou. Então, agora, por que ela ficou especialista em buscar luz? Porque ela vive num lugar que tem pouca claridade. Certo? Então, ela aumentou o tamanho para poder buscar mais luz. Então, quando você coloca ela onde já tem mais luz, ela queima. Vocês viram que interessante? Então, essa é uma planta que gosta no local mais escuro, com mais sombreamento, umidade relativa do ar alta, mas não pode ser em excesso. Por quê? Porque já que o lugar é mais sombreado, se passou da conta a quantidade de água, ela começa a apodrecer. Ela apodrece todas as raízes. Agora, minha gente, olha que coisa mais linda. Ju, Tá indo fora do vaso. olha como a planta fica bonita. E aqui a Ju segue aquela regra. Ó, em cima as raízes estão quase secas, mas embaixo elas estão verdinhas. Não é o momento da rega. Ok? Essa planta só pode ser regada quando as raízes estiverem branquinhas, bem clarinhas. Dentro do vaso. Dentro do vaso. Não é esse verdinho clarinho aqui não. É lá dentro, ó. Ok? Apesar de serem muito parecidas, elas são completamente diferentes. Essa se adaptou no lugar mais úmido, com mais claridade, certo? Essa se adaptou num lugar também úmido, porém elas têm que secar e com muito menos claridade, ok? Essa planta, minha gente, é uma planta muito interessante. Eu vejo assim muita gente tendo muito problema com ela. Por quê? Porque essa é uma planta sensível. Ela não aceita grandes variações, certo? E normalmente a gente compra ela com plástico, vem abafadinha, as raízes às vezes já vêm podres, e aí a gente leva para casa e não consegue mantê-la viva. Mas com bastante cuidado, a gente salva algumas, e se você comprar plantas sadias, bonitas, você vai ter a planta por muitos e muitos anos, tá? Ju, alguma pergunta? Bom, vamos abrir o espaço às perguntas, então, relativas ao tema de hoje. Isso. Calor, manchas, relativas ao calor, tá? Foquem em perguntas no tema de hoje, por favor. Bom, aguardaremos as perguntas de vocês todos. Quem tem dúvidas, senão a gente finaliza a live. Isso. Enquanto isso, eu vou mostrando as Wandas. Mostra os cachinhos ali em cima nascendo, amor, ó. Ó, ali, ó. Mais pra lá, ó. Essa aí, ó. Essas que a gente está mostrando são Wandas, tá? São as Wandas gigantes. Vocês notem que semana passada não tinha haste floral. A maioria delas estão praticamente todas apontando haste floral rapidamente, gente. Essa aqui é a que foi campeã em primeiro lugar em 2013, num concurso, numa exposição. Aqui também temos muitas hastes, olha lá, ó, 2 hastes florais dessa Wanda grandona. Vamos mostrar a queimadura de sol dela? Você quer pegar que eu pegue? Ou eu vou lá com você? Não, essa aqui é muito perfumada. Lembra aquela que sofreu o ataque de trips? Ela tem um perfume intenso, 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 gente. O Márcio vai para complementar a live, então.
Vamos mostrar uma Wanda da nossa coleção que sofreu uma queimadura intensa de um lado De sol. Tá? Isso tudo aqui é queimadura de sol. Só de um lado da planta. Certo? Minha gente, isso aqui pode ter acontecido o seguinte, ó. O que acontece? Às vezes a planta ela está numa posição protegida por um galho de árvore, por uma outra planta, está numa posição que naquela estação não pega luz. Aí de repente você tira o vaso que protegia, corta a árvore que estava ali naquela posição, muda a posição do sol, bateu o sol na planta, olha aí que tristeza. Mostra Queima. as duas hastes florais. Mas é o que O eu outro sempre... lado tá perfeito. Vejam o outro lado. Sempre falo da planta, olha só. Olha o outro lado, que perfeição, gente. Não Tá. tem um queimado e para Duas hastes. duas hastes, eu acho que é o suficiente para dizer que ela tá ótima, né, gente? Então eu digo assim, né? A Ju fala, eu também falo, são as marcas da vida, tá? Infelizmente, ela teve uma queimadura, sofreu um pequeno acidente, né? Teve aí um machucadinho que ficou marcado, mas tá lá, ela vai vir lindas flores, maravilhosas. Não é por isso que eu deixei de gostar da planta ou que a planta perdeu o seu valor, tá? Bom, a primeira pergunta da Andréia Dias, mesmo com a raiz dentro, ainda verdes, das Phalaenopsis, posso borrifar apenas as raízes que estão por fora? Não há Borrifar. necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade, tá? Olha, eu costumo dizer assim, essa é uma planta bastante sensível, certo? Ela precisa secar as raízes, ela precisa. Se você continuar borrifando, você vai manter a umidade muito alta e as raízes molhadas por muito tempo. Deixe as raízes secarem, deixa secar, tá? Laodiceia, minhas catleias estão todas com essas pintas. Choveu muito na minha cidade, o que devo fazer? Bom, bem simples. Você de alguma forma, assim, ó, deixa eu explicar para vocês. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho onde colocar as minhas plantas. Aí, eu derrubando tudo aqui, desculpa minha gente. Eu não tenho onde colocar as minhas plantas, elas pegam chuva e na época da chuva eu não tenho como protegê-las. Então a minha sugestão para você é trocar o substrato, certo? Se você não tem como tirar as tuas plantas da chuva, você tem que colocar um substrato mais drenado. Por quê? O que vai acontecer? A chuva vai bater e rapidamente vai escorrer, ok? Drenem as suas orquídeas. Porque o substrato é só um apoio, gente. O Exatamente. substrato é só para segurar a planta e para manter a umidade. O substrato não tem outra função a não ser este, gente. Que nem, olha lá, essa planta aqui, ó. Vamos escolher aqui, ó. Vocês vejam, o substrato dessa planta é um substrato miúdo, bem agregadinho. É um substrato que precisa de pouca água, certo? Esse substrato já é diferente, ó. Grandão. Já é um substrato bem aerado. Aqui, se ficar na chuva, a chuva vai bater e vai vazar. Não vai ter problema, ok? E outra coisa, o contato direto com a mesa Isso. não é bom, tá? Vocês têm que ter uma mesa assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma mesa dessa maneira. Porque toda a água que entra dentro do vaso vai sair por debaixo do vaso, ó. Estão vendo? É isso que a orquídea necessita, principalmente aquelas que estão na chuva. Se você deixar esse vaso em contato direto com a madeira ou com qualquer outro aparador que não tenha drenagem, tua planta vai morrer. Porque a madeira, minha gente, ela vai segurar a umidade, ó. Olha aqui, ó, o exemplo. Ó. Essa mesa, olha lá, ela seca, mas onde está o vaso, ela vai segurar a umidade. E essa umidade vai subir para a planta e vai demorar mais tempo a secar. Se você tem a chuva e está acontecendo esse tipo de coisa, você tem que aumentar a drenagem dos seus vasos, ok? Rosimeire perguntando se a gente vende osmocote e fertiliza. Vendemos, entra lá, olha, no nosso endereço www.orquideomania.com.br. Nós vendemos o Osmocote completo, tá? Ele é para de 5 a 6 meses de reposição. Ele vai liberando lentamente e ele tem macro e micronutrientes. Isso é
fundamental para as orquídeas. Além de ser um produto importado, extremamente seguro, vocês podem ver que a gente joga na planta, em cima das raízes, não tem problema nenhum. Ele não traz problemas adicionais para você cultivar as suas plantas, ok? Silvana, coloquei a luminete embaixo do sombrite, por causa do calor. O meu orquidário tem 2 paredes e os lados abertos. Será que tenho que mudar alguma coisa? Eu acho que não, eu acho que você fez certinho. A única coisa, você vai ter Explica o que é o aluminete, que muitos não sabem, viu, Sil? O aluminete é uma malha de sombreamento feita com fios que possuem um alumínio. Ainda não. Voltou, repete. Pessoal, tá travando, mas vamos lá. O aluminete, ele é uma malha de sombreamento que possui parte de fios de alumínio. E esse alumínio ajuda a refletir o calor. Então, com certeza, você, além de ter diminuído um pouco a luminosidade do seu orquidário, você tirou uma quantidade de calor que estava incidindo suas plantas. Eu imagino que você tenha acertado, que tenha melhorado o ambiente das suas plantas. Qual é o ambiente ideal para orquídeas catleias? Precisa de muita água? Olha, o ambiente ideal da catleia, a gente podia falar assim, que o ambiente ideal dela é uma coisa parecida com a floresta, ou seja, luz filtrada, umidade do ar alta, ok? Consequentemente, porém, ela precisa que as raízes sejam drenadas, secas. Então, vaso bem drenado, umidade relativa do ar boa, ou rega a cada 2 dias na época do verão, ou até diária, dependendo da região. E no inverno, que é o cuidado. No inverno tem que diminuir as regas para que dê tempo de secar as raízes, ok? Aí vai depender muito do seu local, onde venta mais, onde tem mais calor, onde é mais frio. Aí, mas a regra é sempre essa, molha, tem que deixar secar. É o que eu mostrei aqui, ó, minha gente, ó. Vamos lá, vamos mostrar de novo, ó. Tá verde? Não é hora de molhar. Tem que deixar secar. Olha lá, as raízes, enquanto tiver verde, você não molhe sua planta. É proibido jogar a água no vaso quando as raízes estão verdes. Ah, outra dica, pessoal. Outra dica bem importante. Principalmente quem gosta dessa planta aqui. Nunca... Não, vai, repete. Repete que pessoal, travou. Dica para vocês. Horário ideal para regar essas plantas. De manhã. Não regue à noite, não regue à tarde. Por quê? Porque você dá tempo para as raízes secarem. Ok? E o que acontece? A água, aquele excesso de água que você jogou, com o calorzinho do dia, ele se drena. E outra, nunca nas folhas, sempre somente nas raízes, minha gente. Tá? Dica importante. Minha Wanda queima as pontas das raízes. Será pelo sol? Ponta de Wanda queimada. Minha gente, tem 2 situações. Primeiro, falta de umidade. Enquanto você tem umidade alta da sua planta, as raízes vão estar assim. Ok? Se eu pegar essa planta aqui, deixar ela 3, 4, 5 dias num local com vento e sem dar água, essa pontinha vai ficar sequinha, às vezes até preta. Segunda situação, existe um período que a planta, nossa, aqui principalmente no Brasil, onde a gente tem frio, cai a temperatura, a Wanda sente, ela encolhe todas essas ponteirinhas, ela diminui. Então são 2 situações, que é o período de dormência dela, as raízes param de crescer, consequentemente não fica verdinha assim, e quando falta água, ok? Nessa época agora, é época de ter ponteiras verdes. Tá faltando umidade para sua planta, pode molhar mais que ela vai soltar raízes. Estou preocupada com as minhas catleias, por mais que eu rego, os bulbos estão desidratados. O que eu faço? Bom, estão desidratados. Qualidade das raízes. Então, você tem que, primeiro, você tem que estimular o enraizamento. Nós recomendamos utilizar Fertirriza. Primeira coisa, estimular o enraizamento. Segundo, verificar se ela não está com caramujos e lesmas, ok? Porque se tiver caramujos e lesmas comendo as pontinhas da raiz, você não tem raiz, ela não vai se hidratar. E a gente tem que lembrar o seguinte, se ela passou do limite da desidratação, somente nas próximas folhas que você vai tirar a desidratação.
Se for desidratação leve, você consegue reverter isso. Você tem que analisar, ver o que aconteceu. Manda foto pra gente no grupo, que de repente a gente consegue te ajudar. Uma moça, a Roberta, está dizendo que tem 3 Wandas que ficam no sítio dela, que só consegue cuidar de final de semana. E a umidade é boa, pois fica perto do riacho. Só que essa semana ela não foi. Será que a Wanda vai aguentar 2 semanas sem regas? Depende da cidade que ela mora, né? Isso. Eu ia falar assim, conforme o local, dependendo do local que ela está, ela aguenta 2 semanas sem problema, certo? Depende muito do lugar. Se é perto do riacho, tem umidade relativa do ar alta, Se ela a vai cidade suportar. que ela estiver... Não é muito quente? Agora, tem cidade que 2 semanas muito seco, mesmo perto do rio, ela não aguenta. Vai ter que ver qual é a tua região, tá? Tem que sempre tomar cuidado. O pessoal quer saber do nosso site. Fala que a gente vende plantas também. Pessoal, adubos. nós temos uma loja virtual, chama-se www.orquideomania.com.br. Lá vocês vão encontrar várias opções de plantas, certo? Nós temos em torno, normalmente a gente tem 120, 150 tipos diferentes de plantas. Nós temos mudinhas, nós temos plantas pré-adultas, nós temos plantas adultas, nós temos vandas, catleias, uma infinidade de plantas, ok? Além disso, nós temos aquilo que você usa normalmente, vasos, cachepô, substrato, adubos, alguns produtos para você combater inseticida, fungicida, tudo aquilo que a gente posta na nossa loja virtual é aquilo que a gente usa aqui no Orquidário. Então, a gente, além de ter testado o produto, a gente também te ajuda a combater e a evitar e a usar tudo aquilo que a gente oferece para vocês, tá? Aqui é o local onde a gente dá apoio e auxilia vocês para vocês cuidarem das suas orquídeas, ok? Então vai lá, www.orquideomania.com.br. É o mesmo nome do nosso grupo, ok? As minhas ficam em cima de uma bancada de lajota, não pegam chuva e sempre que rego dou um tempo e depois seco o local por baixo dos vasos. Estou fazendo certo? Olha, eu não gosto do ladrilho porque não é só a umidade, é a falta de ventilação. Uma coisa muito importante para a planta é a entrada de ar por baixo das plantas, ok? Quando você põe ela na bancada, você não tem essa circulação de ar. Então, você tem uma possibilidade maior de ter fungos, de ter cochonilhas, de você ter uma podridão negra. Então, você dificulta um pouco. Então, a gente dá algumas dicas, de repente você colocar uma grade embaixo, você colocar alguma coisa para você afastar essa planta da bancada. Seria interessante, tá? As catleias vão melhor penduradas? Olha, na minha opinião, elas vão muito melhor pendurada do que apoiada. Mesmo aqui, onde eu tenho as bancadas vazadas, eu ainda prefiro elas penduradas. Obviamente, ela pendurada, ela tem uma circulação melhor de ar, ela tem uma ventilação maior, ela tem a luminosidade dela é maior porque normalmente você pendura e não tem uma em cima da outra, certo? E na mesa você coloca uma ao lado da outra. Então, realmente, pendurada, ela se sente melhor, tá? A Soninha colocou a luminete por cima do sombrite, ao contrário da Sil que colocou por baixo. Influencia uma coisa na outra? Você quer a minha opinião? Por cima, se você puder escolher, por cima é melhor do que por baixo. Reflete mais. Reflete mais, tá? Então, mas eu acho que não dá muita diferença não, mas eu acho que em cima ela funciona um pouco melhor do que embaixo, ok? Podendo escolher em cima, tá? A Rafaela Werneck, filha da Ana Werneck, nossa amiga, tem uma estufa com sombrite de 50% e plástico em cima. Nas laterais, só o sombrite, está correto? Ó, tá correto. Vai depender da cidade sua, tá? Que nem aqui na nossa região, 50% é pouco, tá? No sul, quanto mais no sul, de repente em algumas regiões já é o suficiente. Pro norte, quanto mais pro norte, muito pouco. Então, vai depender da sua cidade e do que você cultiva lá dentro.
mas 50% para Maringá é pouco, tá? Para minha região. A Rosemary não entendeu quando você falou para não molhar as phalaenopsis quando as raízes de dentro do vaso estiverem verdes. Por quê? Porque assim, ó. Porque, ó, vou falar de novo. A orquídea, minha gente, ela é uma planta. A orquídea, a gente tem que entender como a planta funciona na natureza. A orquídea na natureza, ela nasce agarrada nos troncos das árvores. Igual essa aqui. Ju, gostaria que você mostrasse. Então, ela, na natureza, ela tem essa... Travou, para lá, pessoal. Ó. Então, na natureza, a orquídea nasce dessa forma, agarrada nos troncos das árvores. Então, vocês vejam que toda a água que cair aqui, rapidamente vai escorrer. Mesmo na época de chuva, a água bate e escorre. Fica só o residual de umidade, ok? Então, ela funciona assim, molha, seca, molha, seca. No vaso, a gente alterou um pouquinho essa dinâmica. Por quê? Eu jogo a água, molha e fica a umidade aqui dentro do vaso travada. Ela precisa sair daqui para molhar de novo. Se você manter isso aqui muito úmido, você vai começar a ter apodrecimento das plantas e perda da capacidade da planta. E aumento de doenças. Então, só pode molhar quando as raízes estiverem secas. Tem obrigatoriamente esperar secar, certo? É a regra básica para a orquídea. Qual que é a temperatura ideal para a estufa? Nossa amiga Silvana está perguntando. Silvana, temperatura ideal para a estufa. Se eu pudesse escolher, eu deixaria no máximo a 35, 37 graus. No máximo, tá? Qual que é a umidade ideal para asfal? Umidade ideal para asfal. Olha, os livros dizem que as orquídeas gostam de umidade relativa do ar acima de 70%, tá? Isso é muito difícil de conseguir no ambiente urbano, em casa, tá? Isso a gente só consegue nas florestas tropicais, tá? Mas seria o ideal, acima de 70%. Mais alguma, Ju? Não, foi a última pergunta. Bom, pessoal, a gente vai encerrar por hoje. Eu gostaria de agradecer a vocês, a presença de todos vocês aqui, falar para vocês do nosso grupo, que é o Grupo Orquídea Mania do Facebook. Lá a gente tem uma interação muito grande, todas as pessoas, um ajudando os outros, dando dica, dando opinião, mostrando aquilo que deu certo na sua casa. Então, se você tem alguma dificuldade, precisa de alguma ajuda, entra no Grupo Orquídea Mania, pede para ser incluído lá. Se você não faz parte do nosso grupo, venha participar, você vai ser muito bem-vindo. Além disso, nós temos outros canais. Nós temos uma página no Instagram, que chama-se Orquídea Mania. Nós temos uma loja virtual que se chama www.orquideamania.com.br. Nós também temos um canal no YouTube, que é Orquídea Mania. Você procura lá, procura o nosso canal. Tem vários vídeos explicativos, tem bastante matéria, bastante coisa nova, ok? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, a gente está aqui à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através desses canais que eu te falei. E, pessoal, um ótimo domingo para todos vocês, um bom churrasco, um bom dia de domingo com vocês, com a família. E eu espero que cada dia mais vocês possam ver as suas orquídeas mais sadias, mais bonitas e muito floridas. Tchau, até a próxima.